Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Louvado seja Deus pela sua vida. Quero convidar você a termos mais um tempo juntos em oração, meditando na palavra de Deus e desejando que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que o amor, que a graça, que a paz do nosso Deus, que inunda os corações, que inunda a nossa mente, possa inundar a sua vida neste momento. Nós somos convidados a termos um tempo na presença de Deus, dedicados a Deus, buscando essa graça maravilhosa de Deus na nossa vida, buscando essa força, esse poder espiritual de Deus que vem nos fortalecer, que vem transformar, que vem restaurar a nossa vida. Precisamos desta presença maravilhosa de Deus em nós, precisamos dessa misericórdia de Deus sobre nós. E esse é um tempo que nós temos a oportunidade de estarmos diante do Senhor para sermos abençoados. Então eu quero convidar você a se unir a mim neste momento, para estarmos juntos orando e buscando essa presença de Deus, louvando e adorando aquele que é Senhor sobre as nossas vidas. Faça isso com fé, abra o seu coração, eleve a sua mente, o seu coração a Deus neste momento. Ore com fé, na certeza de que quando nós nos colocamos diante do Senhor, a sua graça se manifesta sobre nós. Deus não rejeita a oração, o clamor do seu povo. Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Deus se agrada e Deus se manifesta na vida daquele que o busca. Vamos orar? Vamos clamar essa bênção de Deus sobre nós neste momento? Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus amado, Deus poderoso, Deus santo, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor, neste dia, ó Deus, que nós dedicamos a um tempo especial de oração, a um tempo especial para meditarmos na Tua palavra, neste tempo, Pai, em que nós nos dedicamos, Senhor, a buscar a Tua bênção, a buscar a Tua face, a olharmos para Ti e a buscarmos em Ti, ó Deus, a bênção, a direção, a inspiração para as nossas vidas. Senhor, estamos aqui buscando ao Senhor, ó Pai, como a Tua palavra ensina. Estamos, ó Deus, aqui nos colocando diante de Ti para nos enchermos da Tua presença, para nos enchermos da Tua paz, para nos enchermos do Teu amor. Senhor, este mundo, ó Deus, tem nos apresentado, Senhor, tantas histórias tristes, de violência, de maldade, Senhor, de problemas angustiantes, ó Deus, mas quando nós estamos na Tua presença, renovando a nossa vida na Tua presença, nós somos fortalecidos, ó Deus. O Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, ó Deus, nos orientado, nos ensinado, Senhor, a vivermos diante de tudo isso, Pai, a passarmos por tudo isso, Senhor, olhando para Ti, crendo na vitória e conquistando esta vitória sobre as nossas vidas. Senhor, queremos colocar diante de Ti a vida de cada irmão e irmã da nossa igreja, queremos colocar diante de Ti a vida destes, ó Deus, que se unem a nós neste tempo, para este tempo de oração, para esse tempo de busca. Pai, nós estamos aqui no mês de maio, que é o mês especial, mês da família, Senhor. Essa semana, Senhor, neste mês, ó Pai, nós comemoramos o Dia da Família e como igreja, nós nos colocamos a favor das famílias, intercedendo por elas, apresentando as famílias diante de Ti. E mais uma vez queremos fazer isso, Senhor, nesta noite. Mais uma vez queremos trazer diante de Ti, Pai, as nossas famílias, a família da igreja, a família da fé, porque, ó Pai, nós sabemos o quanto precisamos de Ti nos nossos lares, Senhor, nas nossas casas, Senhor. Todos nós, ó Pai, temos alguma necessidade especial que precisa ser tocada pela Tua graça, transformada, e queremos apresentar isso diante de Ti. Que o Senhor venha fazer dos nossos lares fortalecidos, ó Pai, na fé. Que o Senhor venha levar salvação para dentro da nossa casa. Que o Senhor venha fazer, Pai, de cada família, Senhor, uma família firmada na fé, na instrução da Tua palavra, no conhecimento, dependente de Ti, Senhor, porque este é o segredo, Pai, é um dos passos para termos a nossa família abençoada,
nosso lar abençoado, Senhor. Certamente, Senhor, que a Tua palavra nos instrui, tem muito a nos instruir, a nos ensinar, e é olhando para ela hoje, mais uma vez, que nós queremos ouvir a Tua voz e aprender de Ti aquilo que tens para cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, se aquele que está comigo neste tempo de oração, Pai, se entre estes irmãos e irmãs alguém está, Senhor, aflito, angustiado, se alguém chegou a este tempo, Senhor, com o seu coração, ó Pai, clamando, Senhor, uma bênção imediata, ó Deus, tem misericórdia, entra com provisão, entra com a Tua graça na vida deste Teu filho, na vida dessa Tua filha, Senhor, e venha abençoar, Senhor. Sopra, Pai, dessa Tua paz, ó Deus. Inunda este coração, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca, Deus, com a Tua mão de cura e retira, Senhor, da vida deste Teu filho, dessa Tua filha, as dores, ó Pai. As dores que angustiam, as dores, Senhor, que aprisionam a alma, as dores, Senhor, que tomam a mente, o coração, trazendo, ó Pai, essa cegueira que muitas vezes nos faz não enxergar saída para situações difíceis, Senhor. Sopra, Deus, da Tua paz, ó Deus, e manda embora todo o medo, Senhor, toda a insegurança que muitas vezes nos inunda, nos assalta, Senhor, e refrigera, Deus, a alma do Teu servo, refrigera a alma da Tua serva, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto, Pai, oramos, enquanto, Senhor, meditamos na Tua palavra, traz, ó Deus, calmaria para dentro deste coração. Traz, Senhor, direção da Tua palavra. Se há alguém, Senhor, buscando uma resposta, se há alguém, Senhor, buscando ter um entendimento, uma direção acerca de alguma situação, que ao lermos a Tua palavra e ao meditarmos nela, o Teu Espírito possa trazer, Pai, essa orientação, esse discernimento, Senhor, essa instrução, Pai, que cada um está necessitando, porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz que ilumina o nosso caminho. Que de alguma maneira o Teu Espírito Santo possa falar e possa trazer essa direção. Se alguém doente, Senhor, se alguém aflito, Pai, angustiado porque está doente ou está orando, clamando por alguém que esteja doente. Oh Deus, Tu és o Deus da cura. Pai, em nome do Senhor Jesus te suplicamos, leva a saúde, Pai. Levanta quem está doente, restaura a saúde do Teu filho e da Tua filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cura para a glória do Teu nome santo. Acalma os corações, leva, Pai, a provisão, leva a bênção para cada lar, para cada irmão, para cada irmã que está conosco nesta hora. E que este seja um tempo do Teu agir, do Teu tratar, do Teu derramar, Senhor, do Teu cuidado, da manifestação da Tua graça e da Tua misericórdia na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Nós oramos assim, esperamos assim no Senhor, com fé e confiança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o nosso desejo, irmãos, que enquanto nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando a presença de Deus na nossa vida, que o seu coração se inunde desta graça maravilhosa. Quando nós estamos diante do Senhor, a nossa vida ela é renovada. Então creia nisso. Tenha essa fé no seu coração, que Deus está presente. Nós estamos aqui distantes, né? Talvez até distantes demais em termos de geográficos, né? Morando um longe do outro, uma longe da outra. Mas Deus é um Deus que é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares, Ele está em todos os lugares, agindo na nossa vida, agindo no nosso coração, operando na vida daquele que crê, na vida daquele que busca, que anseia pela sua presença. E Deus é este Deus que refrigera a nossa alma, que inunda com paz, que traz a calmaria, que traz a bonança, e que essa bondade de Deus alcance o seu lar, a sua casa, a sua família, neste dia, a sua mente, o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus, alguns versículos da palavra de Deus com você nesta noite. Nós estamos, como eu falei aqui, já nesse tempo de oração, no mês das famílias, né? Mês da família. Dia 15 de maio nós comemoramos o Dia da Família. E como família da fé,
nós apresentamos a nossa família diante de Deus, tanto a família da fé, a igreja, nossos irmãos e irmãs que amamos, queremos bem, queremos ver crescendo na fé, crescendo espiritualmente com Deus, avançando naquilo que Deus tem para cada um, queremos ver livre das enfermidades, livre das aflições, né? E colocamos a nossa própria casa, a nossa própria família diante de Deus, porque todos nós precisamos do Senhor, todos nós precisamos de Deus na nossa casa, todos nós precisamos apresentar a nossa família diariamente diante do Senhor, buscando a bênção, buscando a proteção de Deus, buscando a orientação, a direção de Deus, né? A palavra do Senhor vai dizer que quando a gente busca de Deus a direção e vive debaixo dessa direção, nós somos felizes, bem-aventurados, tudo no nosso caminho vai prosperando, porque nós agimos tendo a bênção de Deus sobre a nossa vida, né? E ao contrário disso, quando a gente deixa Deus de lado e caminha sozinho, a gente pode acertar muitas vezes, mas a gente erra, e quando erra, as consequências também são muitas vezes complicadas, dolorosas, tristes, né? Então, feliz é aquele que confia em Deus, feliz é aquele que caminha de mãos dadas com Deus, porque quando a sua força acabar, Deus vai te pôr de pé, Deus vai te levantar, Deus vai te sustentar, né? O justo, ainda que caia, Deus levanta de novo e nos mantém de pé, servindo a Deus e debaixo dessa bênção e dessa proteção do Senhor. E Deus, ele certamente tem bênçãos para as nossas famílias, para a nossa casa, né? Para as pessoas que convivem conosco, para os familiares mais distantes. Deus é um Deus abençoador. Deus quer abençoar todas as pessoas. A questão, o problema é que muitas vezes a gente se afasta dessas bênçãos, né? A palavra de Deus diz em Provérbios, não é o texto que eu vou pregar aqui, mas diz que há caminhos que ao homem, que as pessoas parecem ser bons, mas nem sempre esses caminhos são caminhos bons. Alguns são até caminhos de morte. E essa é a questão. Muitas vezes a gente faz planos, a gente decide coisas para a nossa vida, para a nossa casa, achando que é uma coisa boa e que vai nos levar por uma situação complicada. Outras vezes a gente inculca, bota na cabeça que é aquilo, tá vendo que não, né? Às vezes até percebe que o negócio não é legal, mas acaba indo e acaba também se arrependendo depois. Bem-aventurado, feliz é aquele que busca conselho, que busca a direção de Deus para orientar a sua família, a sua vida. E a palavra de Deus vai mostrar isso para a gente hoje, né? Que quando nós buscamos a bênção de Deus na nossa casa, a bênção do Senhor permanece sobre nós, sobre a nossa família e sobre o nosso lar. Então eu quero ler com você alguns versículos e eu quero começar aqui lendo Provérbios, capítulo 14, versículo 11. É um versículo só, mas ele tem um ensinamento muito grande para as nossas vidas. É um versículo também bastante conhecido, não sei quantas vezes você já parou para meditar naquilo que está escrito aqui, e é um versículo que fala sobre família, né? Provérbios 14, 11, ele fala assim: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Eu vou ler de novo. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Esse versículo ele fala de família. A palavra família não aparece aqui, né? Mas aparecem duas expressões, duas designações que nos mostram que estamos falando de família. Aqui fala da casa dos ímpios e fala da tenda dos retos. Então nós estamos falando das pessoas que moram nesta casa dos ímpios, estamos falando das pessoas que moram nessa tenda dos retos, estamos falando de convívio familiar. E aí esse versículo ele traz então uma afirmação, que essa casa dos ímpios se desfará e que essa tenda dos retos florescerá, né? Então a gente vai meditar um pouquinho no porquê que o autor de Provérbios teve essa percepção, que essa casa do ímpio é uma casa que não fica de pé. Por que ele teve essa percepção de que essa casa dos retos é uma casa que floresce, que é bela, né? Quando fala de florescer, eu penso num jardim lindo e maravilhoso, cheiroso, perfumado, né? E é assim que o autor de Provérbios vai designar, né, diferenciar essas duas habitações, essas duas famílias, mostrando que enquanto uma floresce e tem a sua beleza, a outra está em ruínas.
né? Então, o que isso significa? Primeiro, vamos falar aqui dessa casa dos ímpios. A Bíblia, quando ela fala de ímpio, de impiedade, ela está falando de pessoas que vivem na prática do pecado. E já é sabido, né, irmãos? Quando a gente vive na prática do pecado, esse pecado entrando na nossa casa, ele traz destruição. Entrando na nossa vida, ele traz destruição. E se o pecado entra na casa de uma pessoa, certamente que se esse pecado não for confessado, abandonado, que se for colocado diante de Deus, né, buscado do Senhor o perdão, se essa prática de confessar e abandonar não acontecer, esse pecado será a ruína desta casa ou da pessoa que está praticando, né? No caso de um pecado entrar dentro de uma família, estar né, o pecado claro ali dentro de um lar, esse pecado certamente vai ser a ruína desta família. E a gente pode pensar, como que o pecado entra na nossa casa, né? Que tipo de pecado que entra dentro da nossa casa? São tantos, né? A semana passada eu dei um exemplo, nesse mesmo tempo de oração, de Ananias e Safira. O pecado entrou na casa deles, né? O pecado da mentira, o pecado da ganância, do amor pelo dinheiro, um amor que era muito maior do que o amor pelo próprio Deus, né? E aquele pecado que quando entrou, o diabo entrou junto, aquele pecado foi a ruína daquela família. A gente viu lá na semana passada que aquela família foi destruída, porque o pecado entrou naquela casa. E aqui o autor de Provérbios está nos dizendo que a pessoa que vive na prática do pecado e que leva e que permite que esse pecado entre dentro da sua casa, esse pecado vai acabar trazendo a destruição desta família, porque o pecado ele faz isso, ele destrói a nossa vida, ele destrói a nossa família. Por isso que a palavra de Deus vem nos orientando para que a gente reconheça o que entrou de pecado, né? Confesse, abandone, e são tantos os pecados, né? Nós demos aqui o exemplo do Ananias, da Safira, da mentira, do amor ao dinheiro, né? A infidelidade, a ganância, a soberba, a violência, o adultério, tantas coisas que a gente pode permitir que entre na nossa casa, que é uma porta de destruição para o nosso lar. E nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, que desejamos um lar abençoado, examinar também a nossa casa. A palavra de Deus nos convida a examinar a nossa vida, nós mesmos, né? Sondar nosso coração, nos colocar diante do Senhor, fazendo concertos com Deus. Mas quando olhamos para a nossa casa e oramos pela nossa família, nós precisamos olhar para a nossa casa e perceber aquilo que tem entrado dentro do nosso lar. Isso agrada a Deus? Isso está correto ou isso é reflexo de um pecado? Isso é pecado, isso é impiedade? Porque se nós não arrancarmos e removermos isso com oração, consagrando a Deus e fazendo concertos, né, buscando os concertos necessários, isso pode ser a ruína do nosso lar. E aí o autor de Provérbios vai falar também da casa dos retos, que ao contrário da casa dos ímpios, a casa dos retos ela floresce. Por quê? Porque o reto é aquele que anda em retidão, é aquele que anda no temor do Senhor. E aquele que anda no temor do Senhor, apesar de ser também um pecador e uma pecadora, porque todos nós somos, mas é alguém que se esforça e que se dedica em oração, com a vida consagrada, a fugir do pecado. O seu desejo é agradar a Deus. Então ele luta para fugir do pecado, ele luta para fazer aquilo que honra a Deus. Por isso, a casa do reto, dessa pessoa que tem temor a Deus, é uma casa que é abençoada, porque ele se esforça para não permitir que o pecado entre dentro da sua casa. Ele consagra o seu lar a Deus, ele consagra a sua família a Deus, ele busca a direção de Deus para orientar a sua família. E aí, então, vai dizer que essa casa é uma casa que floresce. E a palavra florescer aqui, ela não, as palavras nunca são em vão, né? Nunca são colocadas aleatoriamente. Tudo tem um sentido muito profundo na palavra de Deus. E essa palavra florescer, ela traz para nós um ensino muito grande, porque tudo aquilo que eu quero ver florescer na minha vida, na minha casa, antes de florescer eu preciso plantar e eu preciso cultivar, né? Se você gosta de um jardim, quer um jardim florido, para você ter um jardim florido, você tem que preparar esse jardim, tem que plantar a sementinha, mas não basta plantar e virar as costas, né? Ficar orando para tudo dar certo só. Eu preciso regar, eu preciso cuidar, né, das plantinhas, observar quem gosta de sol, quem gosta de menos sol, quem gosta de água, menos. Então, um cuidado
com isso. E na nossa casa é assim, irmãos. Aquilo que eu quero colher dentro da minha casa, aquilo que eu quero ver florescer dentro da minha casa, precisa ser cultivado. Se eu quero colher respeito, eu tenho que plantar esse respeito. Se eu quero colher um bom diálogo, eu tenho que plantar sementes que vão contribuir para que haja esse bom diálogo. Então, quando a gente fala de cultivo, a gente não fala só de um momento que a gente vai ter aquele, como tá bonita a minha casa. Mas está falando de um trabalhar que é contínuo. A gente se dedica, a gente se esforça, a gente investe na família para que essa família seja próspera, para que essa família seja saudável e que todo esse cuidado que a gente tem com a nossa casa redunde nessa abundância de cultivo, de bênçãos que a gente vai ver aqui, né? Um lar que floresce é um lar que é abençoado, é um lar onde a bênção de Deus se faz presente, mas que nós temos o zelo e o cuidado de semear dentro dessa casa. E aí tem uma expressão interessante aqui, que o autor de Provérbios usa nesse versículo, que é a explicação que ele dá, né, para essas duas famílias. Como eu disse, a palavra família não aparece nesse versículo, né, mas ele está fazendo referência quando ele fala do ímpio e do reto, do justo, né? Então o ímpio tem a sua casa, que vai ser desfacelada, que vai desmoronar por aquilo que ele cultivou ali, que não foram coisas boas e que contribuíram para que essa casa não ficasse de pé. E o reto também tem a sua casa, que vai prosperar, que vai florescer, porque ele é alguém que se dedica, que busca a presença de Deus dentro da sua casa. Mas quando o versículo fala da casa, né, que essas pessoas aqui que representam as pessoas que praticam o pecado, que não buscam, que não têm temor de Deus, né, o ímpio, o reto, quando ele vai dizer onde é que essas pessoas moram, o autor usa duas palavras aqui diferentes. Para o ímpio, ele diz que mora numa casa, né? A casa do ímpio vai à ruína. Mas o reto, ele não usa a palavra casa, ele usa a palavra tenda. Tem diferença em casa e tenda? Nós sabemos que sim, né? De uma maneira bem simplesinha aqui para explicar, a casa é aquilo que tem mais estrutura, né? Que de repente dá mais proteção, que é mais bonita, né? A tenda é sinônimo de coisa mais simples, é uma coisa é uma cabana, né? Vamos dizer assim, na minha linguagem é uma cabana, que de repente um vento um pouco mais forte pode desmontar essa casa. Só que a gente percebe, né? Uma coisa interessante antes de falar do que a gente percebe, é que aqui o autor está usando um exemplo, ele não está dizendo que isso é uma regra, né, que todo ímpio vai morar numa casa e toda pessoa reta é aquela que mora na barraca, na tenda. Não é isso que ele está dizendo, né, não é uma regra. Ele está usando essas palavras para dar um exemplo e mostrar para a gente que o que faz uma família feliz não é aquilo que ela tem, mas é aquilo que ela é do lado de dentro. Então, o ímpio, ele mora numa casa, nesse exemplo aqui. O reto, o justo, mora numa tenda. Há diferença das duas? Há. Né? Mas o que faz essa família ser feliz não é aquilo que ela construiu em si do lado de fora, mas é aquilo que ela está construindo do lado de dentro. Se eu invisto na minha família, se eu coloco a minha família diante de Deus, não importa onde eu more, essa família vai ser abençoada pelo Senhor, a bênção de Deus vai estar ali dentro. Agora, se eu tenho uma casa maravilhosa, se eu invisto em bens materiais, se eu faço coisas grandiosas achando que é isso que vai trazer paz para minha casa, que vai fazer a minha família feliz, e descuido daqueles outros valores que são mais importantes, isso não é garantia de ter uma família feliz. Também não é regra, né? Não quer dizer que quem mora numa casa vai ser infeliz, não é isso. São exemplos para mostrar para a gente que os nossos verdadeiros valores não são coisas materiais, mas é aquilo que a gente vai construindo com a nossa família ao longo da convivência, né? Um relacionamento saudável, bem estruturado, o respeito, o zelo, o cuidado, o olhar que é atento, que percebe quando o outro está bem, quando não está bem. Essas coisas vão fortalecendo ou enfraquecendo a família se faltarem dentro de uma casa. Então, nós observamos aqui que a construção, né, o que vai fazer com que uma casa permaneça de pé, não é somente a estrutura dela, né, do material ali, mas é essa dedicação que nós familiares damos a essa família, a nossa presença, a nossa contribuição, o nosso zelo, o nosso cuidado e, acima de tudo, apresentando a nossa família diante
do Senhor. Que ainda que ela seja uma casa simples, como ele dá aqui o exemplo da tenda, né? Essa família vai prosperar, vai florescer, a bênção do Senhor vai estar ali. Quer ver um exemplo? Eu vou dar aqui alguns exemplos com alguns versículos, né, que a palavra de Deus traz, que nos ajuda a entender isso. Provérbios capítulo 15, versículo 1, fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda, calma, mais suave, ela desvia o furor, ela apazigua. Mas a palavra dura traz contenda, traz confusão, suscita a ira, né? Lembrando aqui do ímpio e do reto, que a gente leu aqui no versículo anterior, quem é que tem essa palavra branda, quem é que tem essa palavra dura? Né? Então, a palavra branda, suave, é o reto que vai proferir. Ele tem no seu coração que ele tem que saber conversar. Se eu quero colher respeito, colher um bom diálogo, como nós falamos, eu tenho que plantar, semear isso, cultivar isso, né? E essa palavra dura, ríspida, que machuca, que maltrata muitas vezes, ela é daquele que está na impiedade, que pratica a impiedade, que vive na prática do pecado e que muitas vezes pela cegueira espiritual dos seus olhos não enxerga que a semente que ele está semeando na sua casa ou na sua vida é uma semente de destruição. Então aqui o texto vai dizer que há as pessoas que semeiam as palavras brandas, há as pessoas que semeiam essas palavras mais duras. E aquilo que nós estamos semeando vai fazer com que o nosso lar seja um lar abençoado ou que seja um lar que esteja, uma casa que esteja a ponto de desabar, que esteja aí a ponto de virar ruínas, como o texto bíblico diz aqui pra gente. Um outro exemplo, Provérbios capítulo 15, ainda, versos 16 e 17. Eu gosto desses versículos. Ele diz assim, Provérbios 15, 16 e 17. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida da hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Então o versículo 16 fala, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Vamos mudar aqui essa palavra, né? Melhor é o pouco. Vamos colocar nesse pouco aqui o exemplo da tenda dos retos, né? Melhor é uma tenda, uma casinha simples, mas onde há o temor do Senhor. Onde há o temor do Senhor, essa casa vai prosperar, essa família vai prosperar. A bênção de Deus vai estar lá. É o que diz aqui este versículo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro, uma grande mansão, uma grande casa, uma casa linda, maravilhosa, com tudo que a gente gostaria de ter, mas dentro dela, inquietação, perturbação. Essa não é uma família feliz. E se essa família não for tratada, se essa família não buscar a intervenção divina, se essa família não sentar e não perceber que ela precisa de cuidados, de ajuda, de mudanças e permitir essas mudanças, haverá uma grande ruína, como nós lemos no primeiro versículo. O versículo 17, aqui de Provérbios 15, melhor é a comida da hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Provérbios é um livro de instrução, é um livro de conselho, é um livro de sabedoria, não é? Olha que coisa tão verdadeira que a gente encontra aqui, né? Melhor você comer lá o seu arroz com abobrinha, seu arroz com alface, como diz aqui, comer a saladinha, né? Que é uma bênção, glória a Deus, aleluia, né? Mas é melhor aquela comidinha simples, mas a família sentar à mesa com alegria, ou se não tem mesa, né? Sentar onde for possível, mas comer com gratidão, com satisfação e em paz no seu coração, do que estar lá festejando com o boi gordo, mas dentro do coração e nos olhares, o que está alimentando cada um ali, muito mais do que o boi gordo, é o ódio. Essa é uma família que a alegria é falsa, é aparente, é passageira. Essa é uma família que essa festa não dura eternamente. A alegria do nosso coração ela tem que ser sempre. Eu tenho problema na minha casa? Tenho, mas eu tenho que ter paz e confiança que Deus está comigo. Eu tenho lutas, eu me entristeço muitas vezes com coisas que acontecem dentro de casa, com situações,
com atitudes que acontecem dentro de casa, me entristeço, mas eu me alegro porque eu sei que vale a pena investir, continuar cuidando da família, porque Deus vai restaurar, porque Deus vai transformar e eu vou ver essa transformação acontecer na minha casa. Quando o amor está presente, quando o amor é semeado, é cultivado, a gente vai colhendo os frutos disso na nossa vida. Mas quando é o ódio que está presente, os frutos disso também vêm. E aí fica a pergunta: qual dessas casas é que representam a minha casa? Qual desses exemplos dados aqui nesta noite simbolizam a minha família, simbolizam a minha casa neste momento? Nós somos essa casa que trabalha para o bem comum da família, que coloca Deus acima de todas as coisas, é uma casa que tem florescido, que tem exalado um bom perfume, o perfume de Cristo, o perfume da fé, da perseverança, do amor sincero. Ou a minha casa é essa casa que está a ponto de desabar, está em ruínas, precisando de restauração, precisando de cuidado, precisando de direção nas nossas vidas. Jesus, ele certa vez ensinou aos seus discípulos: não construa a sua casa na areia. Cuidado quando você for construir, né? Construa naquilo que é sólido, construa naquilo que vai gerar o teu bem, construa naquilo que realmente vai ser o bem para a sua vida e para a sua família. Eu me lembro, irmãos, aqui agora eu não tinha pensado nisso, mas me lembro de Abraão e Ló. Abraão e Ló, personagens do Antigo Testamento, quando eles precisaram se separar, né? A Bíblia diz que eles cresceram muito, tinham gado, tinham muitos trabalhadores, e a terra, né, o espaço onde eles conviviam se tornou pequeno, estava gerando confusão ali entre os trabalhadores, e para viverem em paz, decidiram se separar, cada um foi para um lado. E Abraão falou: Ló, escolhe, era seu sobrinho, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E diz a Bíblia que Ló olhou para as campinas, né, de Sodoma, de Gomorra, e viu aquele lugar lindo, maravilhoso, com fonte de água, com terra fértil. Falou: o quê? É para lá que eu vou, lá eu vou crescer, vou prosperar, vou enriquecer, ali a minha família vai prosperar, né? E Ló escolheu aquele caminho, Abraão foi para o outro. E o resultado dessa escolha foi o inverso. O Abraão prosperou, porque ele tinha no coração dele o temor de fazer sempre a vontade de Deus em todas as coisas. Mas o Ló, ele se deu muito mal, porque quando ele foi para aquele lugar, ele não consultou se aquele lugar ia ser bom para ele e para a família dele. Ele foi para um dos piores locais que existia, em termos de impiedade, de pecado. É um povo que não pensava em Deus, não tinha temor de Deus, o pecado estava escancarado ali e só trouxe destruição para a vida dele e da sua família. Então, muitas vezes a gente age assim como Ló. A gente constrói a nossa casa, né, naquilo que a gente fala: opa, aqui assim vai ser bom, assim é o melhor para mim, assim é o melhor para todo mundo. Mas a gente não pensa nas consequências, se aquilo realmente vai ser bom mesmo. Por isso que é importante nós andarmos no temor do Senhor, nessa retidão, né, de alguém que fala: eu não vou fugir do pecado, não vou permitir que aquilo que não agrade a Deus entre na minha casa, não vou permitir que aquilo que entristece a Deus faça parte da minha família. Eu vou orar para que essas coisas não estejam em nós e que realmente o temor de Deus possa ser o nosso guia. Vou buscar direção na palavra de Deus, vou buscar inspiração na palavra de Deus, e é Deus que vai guiar a minha vida. E quando a gente faz isso, a nossa vida floresce. Temos lutas? Sim. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas temos uma paz interior que nos diz que Deus está conosco, que é Ele que nos toma pela mão e que é Ele que nos dirige em todos os aspectos da nossa vida. Meu desejo para você é que o seu lar fique de pé. Meu desejo para você é que, se você estiver enfrentando alguma situação difícil, alguma luta, algum problema familiar, que você consiga fé e força suficiente para apresentar tudo isso a Deus e confiar que Deus, ele pode transformar e restaurar. E que Deus leve cura para a sua casa. Que Deus leve bênção, prosperidade para o seu lar, porque a palavra de Deus diz isso, que a casa daquele que anda em retidão e no temor do Senhor vai florescer. Deus é o Deus que cuida. Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que abençoa. Busque conselho na palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Enxergue aquilo que está errado no seu lar. O pecado entrou, arrependa-se, peça perdão a Deus, faça concertos com Deus, santifique a sua casa, faz uma limpeza, né,
De vez em quando a gente tem que fazer uma limpeza na nossa casa, faça também uma limpeza no sentido espiritual, colocando ordem, clamando a bênção de Deus, consagrando o seu lar para Deus. Busque a Deus, ore pela sua família, abençoe a sua família. Esse é o propósito de Deus, estar junto com você no seu lar, abençoando e restaurando o seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus amado, na Tua presença, nós queremos Te louvar pela Tua palavra, Senhor. E neste tempo especial, queremos colocar diante de Ti, Senhor, mais uma vez, as famílias, ó Deus, principalmente, Pai, aquelas que estão, ó Deus, diante desta palavra, Senhor, entristecidos, porque reconhecem, Senhor, que o pecado entrou dentro de casa, que há sinais de ruína dentro da sua casa, há sinais de doença, há sinais de fraqueza, há sinais, ó Deus, que mostram que essa família ela não está bem. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa, Pai, os pecados destes irmãos que se encaixam, ó Pai, nessa instrução, que se encaixam nesta palavra, e traz, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, a Tua cura, a Tua restauração, o Teu milagre, a Tua libertação. Transforma esta casa, Senhor, que ela continue sendo uma casa bonita por fora, mas acima de tudo, Pai, uma casa transformada e restaurada por dentro, com pessoas transformadas, com membros de famílias restaurados, com uma família curada, com uma família, Pai, que aprenda a se amar, a se respeitar, a caminhar juntos, ó Pai, que aquilo que essa família estiver necessitando, Senhor, de transformação e de mudanças, o Senhor venha fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, nos ensine a andarmos no temor do Senhor. E para isso, Pai, nós precisamos ser pessoas de oração e precisamos ser pessoas que buscam conselho na Tua palavra. Então nos ajude, Pai, todos os dias a termos este tempo de comunhão contigo, buscarmos a Tua presença. Não dá a Deus para querer ter um lar abençoado, deixando Deus de fora. Não dá, Senhor, para querer ter a Tua bênção na minha casa se eu não busco esta bênção através da oração, através da minha consagração, através deste tempo dedicado a aprender a Tua palavra, qual é a Tua vontade para a minha vida. É a Tua palavra que vai nos fortalecer, é a Tua palavra que vai nos ajudar, Senhor, a termos este lar, Pai, abençoado, onde a gente vai cultivando coisas boas, palavras brandas, atitudes, Senhor, que vão contribuir para que o nosso lar seja um lar frutífero, um lar abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama a Tua bênção sobre o Teu filho, sobre a Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez te pedimos, Pai, que isso leve saúde, cura para cada lar, para cada família, aquele que está doente, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca a Tua mão de cura, de poder, restaura a saúde do Teu servo, da Tua serva, Pai, aquele que está, Pai, angustiado, entristecido, traz a Tua paz, aquele que está desempregado, Senhor, que a família está passando alguma necessidade financeira, Deus, muda esta situação, ó Deus, abre as portas do trabalho, ó Deus, traz entendimento daquilo que deve ser feito, traz orientação, supre, Pai, faz um milagre acontecer dentro desta família, Pai, que este mês de maio, que é o mês da família, em que nós oramos pelas famílias, seja também um mês de milagre, seja também um mês, ó Deus, do Teu agir, da provisão do Senhor chegando em abundância na vida de cada um, no lar de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, um lar florido, é aquele que as pessoas passam do lado de fora e contemplam, Pai, as belezas que há ali dentro. Que o nosso testemunho cristão possa dizer às pessoas, Pai, o quanto Deus está presente na nossa vida, transformando a nossa vida e o quanto vale a pena seguir a Cristo, servir a Cristo, caminhar de mãos dadas contigo, Pai. Abençoa Teu filho, abençoa Tua filha. Supre, Pai, as necessidades desta família. Fortalece na fé. Ó Deus, nestes tempos difíceis, Senhor, fortalece na fé. Alimenta, Deus, cada um na Tua palavra. Enche este coração de esperança e ordena a Tua bênção sobre cada um. É o que nós te pedimos, Pai, orando assim com fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe. Que você possa descansar o seu coração em Deus, crendo que Deus é aquele que ouve a nossa oração e age nas nossas vidas. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.